Viagem no tempo. Com certeza esse é o grande tema em Tokyo Revengers. Como vocês acompanham uma obra, vocês sabem que a viagem pode modificar muito o passado, mas normalmente você só pode alterá-lo uma vez, e é justamente isso que envolve as grandes mudanças. Mas ao momento que a gente descobre que existiram outros viajantes do tempo, começa a grande pergunta: se você só podia mudar aquilo uma vez por causa do seu grande desejo e objetivo, se o poder for passado para a mão de outro personagem, será que ele poderia voltar ainda mais e alterar outros fatos? Muita coisa vai sendo revelada, e como essa viagem no tempo funciona é um dos grandes mistérios da obra. Para quem está lendo mangá, com certeza esse vídeo aqui vai trazer muita informação. Se você só viu o anime, com certeza verá muitos spoilers. Com a sua conta em risco, eu convido você a assistir esse nosso vídeo. Fala, guerreiros! Sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan e hoje então vamos conversar sobre as viagens no tempo e todos os possíveis viajantes. Mas não antes de convidar você, óbvio, a se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todos os nossos vídeos. E mais importante ainda é você soltar o seu like aqui neste vídeo, ajudar ele a chegar cada vez mais longe. Comentar também é muito importante, e se você gosta do nosso canal, do nosso conteúdo, quer conversar ainda mais, torne-se um membro no canal, você vai aparecer aqui na nossa capa e claro, conforme o cargo que você escolher, você ainda tem mais benefícios. A gente vai pra vinheta, porque depois nós vamos falar muito sobre viagem no tempo. Muitos de vocês sabem, a história de Tokyo Revengers começou com Takemichi Hanagaki no auge dos seus 27, 28 anos. Depois dele perceber que a pessoa que ele amava havia morrido nas mãos de uma gangue chamada Toman, ele passou o dia inteiro pensando naquilo. A única pessoa que ele amou e que o amou de volta havia falecido. Mas aí tem um grande porém: a sua vida foi totalmente desperdiçada neste início. Era um desejo tão grande dar uma segunda oportunidade tanto para a pessoa que ele amava quanto para ele, a vida que ele não teve, que foi algo que ele começou a encasquetar, ou seja, grudou na cabeça e pensou muito a respeito. Aconteceu nesse mesmo dia algo muito surpreendente. Alguém o empurrou na linha do trem e luzes do metrô vinham em sua direção. Aquela famosa frase: a sua vida em frente dos seus olhos, aconteceu. E quando ele achava que iria morrer, algo surpreendente ocorreu. Takemichi Hanagaki viajou no tempo, viajou 12 anos para o seu passado, na época do colégio, quando ele começava a se envolver com gangues. Ali a sua história teria um novo recomeço. O problema é que muitos de nós já conhecem essa história, já conhecem como funciona e todo o desenvolvimento das mudanças que o Takemichi utilizou nesse seu poder. Inclusive, nós sabemos posteriormente que a pessoa que o empurrou foi o Aquinho. Só que existe uma grande dúvida que nunca ficou clara, principalmente porque o autor nunca especificou. O grande mistério inicial era saber quem empurrou Takemichi, qual era o seu objetivo. Posteriormente nós descobrimos que foi o Aquinho, a pedido do Kizaki, um grande envolvimento. Só que isso foi na segunda vez que o Takemichi mudou o tempo, já que na primeira, teoricamente, nada havia acontecido. Agora, será mesmo que é o Aquinho, essa pessoa 100% que foi que empurrou ele lá na primeira vez, onde ele teoricamente morreu? Já que se a gente for parar para analisar, esse primeiro momento onde a pessoa empurra, o Takemichi teria morrido, mas não, ele viajou no tempo. Quando ele viajou no tempo, ele fez algumas alterações, e entre essas alterações nós vimos que o Naoto se tornou um policial e salvou ele da morte. Será mesmo que o Naoto, por ter modificado isso, a pessoa que empurrou o Takemichi continuou sendo o Aquinho? Essa é uma grande pergunta. Muitos acreditam cegamente que foi o Aquinho que empurrou e ponto final. Eu ainda sou da teoria que pode sim ter sido uma outra pessoa que empurrou o Takemichi. Isso é algo que fica memorizado entre nós. Depois nós tivemos outras coisas acontecendo, inclusive avançando muito no tempo. Sobre a viagem no tempo, nós temos o fato que o Takemichi voltou da última vez com um novo gatilho, com o Mike. Dessa vez 10 anos e não mais 12. Outro detalhe:
primeira viagem no tempo do Takemichi foi graças ao empurrão, mas como vocês sabem a história do gatilho, nós temos ali algo instantâneo. Pegou na mão da pessoa que é o seu gatilho, a viagem acontece imediatamente. Na primeira vez que o Takemichi viaja, isso não aconteceu, já que a pessoa o empurra, ele cai na linha do trem, tem todo o momento da aproximação até que ele viaja. Posteriormente a isso, descobre-se o gatilho para continuar fazendo as viagens, que no caso é o Naoto. Posteriormente, o Takemichi vai ter como gatilho o Mike, já que ele já teve o poder, ou seja, ele tem dentro de si, mas o seu gatilho pode ser alterado em determinado momento. Primeiramente com o Naoto, posteriormente com o Mike. A primeira vez, uma viagem de 12 anos, a segunda vez, uma viagem de 10 anos. Essas eram as informações que a gente tinha. E olha que a gente nem vai entrar aqui no mérito dos outros poderes que, teoricamente, o Viajante do Tempo tem, já que o Takemichi ganhou poderes de previsões, onde ele não precisa viajar, mas ele vislumbra, teoricamente, um futuro imediato, onde ele pode, por exemplo, prever algo que pode acontecer em uns minutos ou mesmo em alguns segundos, como foi na guerra final, onde ele desviou, por exemplo, do golpe de katana do Sanzu e na luta dos golpes do Mike. Então isso é outro tema para outro assunto. Vamos nos ater aqui à viagem no tempo. 2 momentos de 10 e 12 anos das viagens do Takemichi, fora a primeira vez onde desencadeou o seu poder. Agora nós conhecemos Shinichiro Sano. O Shinichiro tem algo parecido, pois o seu poder surgiu sem, teoricamente, um gatilho para conexão de viagem no tempo. Só que nós descobrimos algo novo. O Shinichiro ganhou esses poderes graças a matar o antigo dono. Nós temos aqui algo muito curioso, porque existia o tal do mendigo que tinha esses poderes, mas ele fala para os bêbados que ele não poderia viajar no tempo só porque eles estavam pedindo, pois ele precisava de um gatilho. Esse gatilho do mendigo provavelmente nunca saberemos. Quando chega até o Shinichiro, o mendigo fala que ele ganhou esses poderes também matando o outro viajante anterior. Aqui, mais uma vez, muitas dúvidas a respeito disso. Agora, o Shinichiro, ao ouvir aquilo, sem esperança, ele decide fazer o mesmo, ganhar os poderes, já que o mendigo não o passou, que é outra coisa importante pra gente analisar aqui. O mendigo fala que os poderes de viajar no tempo, ele poderia passar para o outro. Isso é muito importante, já que isso nos remete lá atrás para a pessoa que deu os poderes ao Takemichi, já que o Takemichi nunca matou ninguém. Então, ele ganhou os poderes porque o antigo viajante, antes do Takemichi, passou os poderes para ele. Aí, volta naquele primeiro ponto. Por que que eu acho que não foi o Aquinho? Porque o Aquinho, teoricamente, não é um viajante no tempo. Então, a pessoa que o empurrou deveria ser um viajante no tempo, já que passou os poderes para ele justamente naquele momento. Isso aqui é mais uma teoria e também algo para vocês pensarem se faz ou não faz sentido. E se fizer, você já comenta aqui embaixo. E se você ainda não deu like, também passa o like aqui. Agora, voltando. Então, nós temos aqui o Shinichiro recebendo essas informações do mendigo. O poder pode ser passado por bem querer ou ele pode ser roubado, matando o antigo dono do poder, que foi o caso que o mendigo e o Shinichiro fizeram, mataram o antigo viajante. Só que não se sabia como usar esse poder, já que o Shinichiro nunca havia viajado no tempo, ele só sabia, teoricamente, que aquilo existia pelas palavras e confiou cegamente. Quando ele tentou se suicidar, esse poder foi ativado. Aí talvez nós teríamos algo parecido, já que o Takemichi não tentou se suicidar, mas esteve prestes a morrer e tinha um desejo muito grande em mente, que era voltar a ver a Hina. Viajou 12 anos. Depois salvar o Mike. Viajou 10 anos. E o Shinichiro, mesmo sem já acreditar que os poderes eram reais, mas já com o poder em si, já que ele matou o mendigo, se joga e pensa na possível vida que ele poderia ter tido com seu irmão. O que acontece? Viaja até o momento onde o Mike ainda não estava em estado vegetativo antes do acidente. E foi aproximadamente 4 anos, ou seja, 12 anos, 10 anos com o Takemichi e agora 4 com o Shinichiro, mostrando que a viagem no tempo não tem um tempo exato para acontecer, e sim a necessidade exata. Com o Takemichi nós tivemos e agora com o Shinichiro também. A questão que vai trazendo ainda mais coisas para nós é
Como adquiriu o poder o Takemichi se o último viajante, ou no caso o segundo conhecido entre os personagens principais e o terceiro em toda a obra, Mendigo, Takemichi e Shinichiro, o Shinichiro, por ser o segundo, passou os poderes para o Takemichi de que forma? Ou se existiu outro viajante depois do Shinichiro. Porque a grande pergunta que todos estamos fazendo é do Kazutora. O Kazutora foi a pessoa responsável por tirar a vida do Shinichiro, inclusive com aquele famoso karma, já que o Kazutora acabou matando praticamente da mesma forma que o Shinichiro matou o Mendigo, com um golpe por trás em sua cabeça. O Shinichiro perdeu sua vida ali e assim, teoricamente, os seus poderes. Os poderes foram passados para o Kazutora ou ele já tinha passado para outra pessoa até aquele momento? É uma grande dúvida para a gente ter aqui. Se o Kazutora absorveu esses poderes, ele passou para o Takemichi de alguma forma, só que nós temos um ponto bem relevante. Teoricamente, você rouba o poder do outro viajante para pegar para si, mas o Kazutora não tinha a mínima ideia que o Shinichiro é um viajante do tempo. Então ele adquiriu esse poder e nunca utilizou por não saber como funcionava, ou ele passou de alguma forma até inconsciente. Essa é uma grande questão e uma das recentes dúvidas, se o Kazutora é ou não é um viajante no tempo. Fica aqui essa grande dúvida se o Shinichiro passou o seu poder antes de morrer ou se o Kazutora acabou ganhando mesmo sem saber. Algo muito importante é, será possível o Kazutora ter sido a pessoa que empurrou o Takemichi na linha do trem? Não faz muito sentido quando a gente para analisar os motivos, mas faz sentido se a gente parar para pensar que é a única pessoa que teoricamente poderia ter passado o Takemichi por estar viva naquela época, já que Shinichiro e Takemichi nunca tiveram nenhum tipo de relação ou amizade. Agora, para passar o poder para o Takemichi, teoricamente precisaríamos ter alguém conhecendo ele. Shinichiro morreu, nunca conheceu o Takemichi. Várias viagens do Shinichiro, teoricamente, podem ter acontecido, já que o Aka afirma que ele era um viajante no tempo. Para ele acreditar assim, algo aconteceu a mais, e isso faz parte dos grandes mistérios de Tokyo Revengers, ainda não respondidos. Mas acredito que entre tantas ligações, nós vimos aqui a importância da viagem no tempo e como ela funciona em suas várias nuances. Poder pode ser adquirido, passado para o outro ou roubado através da morte. A viagem no tempo não se limita exatamente a um tempo determinado da viagem, e sim da necessidade daquele poder. Como passa de um para o outro, exatamente de como foi feito todo dentro da história, ainda não sabemos, mas muito já vai sendo praticamente explicado ao longo de todo o mangá. Resta aqui a gente preencher as peças para conseguir essa grande resposta. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre as viagens no tempo, e se te ajudou, comenta aqui embaixo. Se não te ajudou, também comenta aqui pra gente saber o que a gente pode melhorar. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Não esquece do seu like, que a gente vai ficando por aqui.